Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda a ovelha imolado, O mundo lava o pecado, duela o forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva ao céu, caminham à frente dos céus. ressuscitou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, piedade. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel,
Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos toda a passagem das Escrituras que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre seja louvado. Estimados irmãos, sem sombra de dúvidas, esta celebração é uma das mais solenes da nossa liturgia. Isso porque nós fazemos memória de um grande episódio da nossa história, a salvação do gênero humano. É tão solene que a liturgia da palavra nos propõe mais um evangelho, além do evangelho convencional que nós escutamos de manhã, que é o relato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde as mulheres vão ao túmulo e não encontram mais o Senhor ali. E como segunda opção para a celebração das vésperas ou vespertina, a igreja nos dá este bonito texto, conhecido por nós como o caminho dos discípulos de Emaús. Este texto do Evangelho de Lucas, ele é único dentre os evangelistas. Nem Mateus, nem Marcos, nem João escreveu nada semelhante sobre este episódio. E este episódio em questão nos ajuda também a entendermos muito bem aquilo que nós estamos celebrando no dia de hoje. Escutamos, por primeiro, estes dois personagens que caminham rumo a Emaús. Eles estavam em Jerusalém, certamente, se não acompanharam o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, eles ouviram falar o que havia acontecido e desesperados, desanimados, eles partem rumo a Emaús porque não acreditavam mais que havia esperança para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo havia prometido. Para nós é muito sugestivo este episódio de sair de Jerusalém e ir para Emaús, porque em muitas oportunidades da nossa vida, nós nos encontramos também desolados, desmotivados, desacreditados
do que de fato pode acontecer conosco. E até mesmo sem esperanças, que o Senhor Deus possa nos ajudar. Inclusive nesse tempo quaresmal, certamente nós passamos também por estes conflitos. Incerteza se eu estava cumprindo bem as minhas práticas de oração, de penitência, de caridade. Em uma outra oportunidade pode-se pensar que por ter falhado em determinado gesto, ação, ato, tudo se perdeu e não valeria mais a pena continuar. Mas a palavra de Deus, por meio deste texto, nos ajuda a perceber que quando nós colocamos à disposição o nosso coração para podermos fazer o caminho com nosso Senhor Jesus Cristo, não há desesperança para nós. Infelizmente, nós vivemos em um mundo que se gera muita expectativa e pouca esperança. Expectativa de fazer muitas coisas que acabam nos frustrando. Até porque a expectativa é uma realidade humana. Nós colocamos o nosso desejo, o nosso esforço, o nosso interesse em alguma coisa. Por isso que muitas vezes caímos em ansiedade, em um desespero, em uma chateação com alguma coisa e não somos capazes ali de perceber o que precisa ser feito. Agora, quando nós fazemos tudo o que precisamos fazer com esperança, tudo ganha um novo sentido. Isso porque a esperança, ela é uma virtude teologal. Ou seja, é algo infundido em nosso coração, desde a nossa concepção e por meio do batismo, isso se torna algo mais belo e mais profundo em nossas vidas. E por meio da esperança, nós acreditamos, esperando em Deus, que aquelas promessas se cumprirão. Nós mesmos dizemos muitas vezes, Deus é fiel. Isso porque nós acreditamos que Ele está conosco. Ou até mesmo, parafraseando o apóstolo Paulo, entendemos que a esperança, ela jamais nos decepciona. Diferentemente, volto a dizer, da expectativa, que em um dado momento pode passar e nós não somos capazes de reconhecer o acontecido. Este texto e este tempo que nós estamos vivendo na Páscoa deve ser para nós um tempo de vivermos a esperança, esperar em Deus, acreditar diante de tudo aquilo que nós nos propomos do tempo quaresmal, na Semana Santa, vivemos, nos esforçamos para podermos colher os inúmeros frutos espirituais neste tempo pascal. Porque temos a certeza que o nosso Deus, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. É isso que a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vem nos apresentar. Tudo foi manifesto aos apóstolos e depois ao povo por meio da ressurreição, onde o próprio texto nos diz que muitos eram curados, muitos eram libertos por causa do mistério da pregação, da ressurreição do nosso Deus. Ou seja, irmãos, Deus ele não dá somente uma vida para nós. Ele nos dá, além desta vida, a oportunidade de estarmos com Ele na vida eterna. É isso que São Paulo nos exorta na segunda leitura de hoje. Se ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas do alto. O cristão não foi feito para viver de qualquer jeito. O cristão não foi feito para olhar somente para aquilo que nós podemos contemplar aqui. Mas o cristão é chamado a olhar para o alto. E no alto nós somos levados a experimentar a eternidade que é dada por Deus a cada um de nós. Quando nós ficamos muito presos ao chão, às coisas desta terra, nós nos esquecemos das coisas do alto.
E aí facilmente nós somos seduzidos pelas tentações e caímos. O nosso desejo e o desejo de Deus para cada um de nós é que possamos olhar para o alto e perceber que ali é o nosso lugar. A busca da santidade, a busca do desejo do céu, da proximidade com nosso Senhor Jesus Cristo, é que nos deve motivar durante este tempo e durante toda a nossa vida, para que tudo aquilo que nós fizermos tenha sentido e ganhe um novo alento dentro da nossa alma. Os discípulos de Emaús conseguiram perceber isso que eu acabei de dizer a vocês, sobre olhar para o alto, quando no caminho, ao encontrar com aquele homem, que até mesmo eles foram um pouco duros com ele, perguntando ou afirmando que ele era o único em Jerusalém que não sabia que Jesus Cristo havia morrido, percebem no caminho que Jesus Cristo estava junto com eles. Mas essa percepção só se dá por duas vias. Primeiro, pela palavra. Jesus falava aos discípulos, assim como fala a cada um de nós hoje, e aquilo era capaz de arder o coração daqueles homens. Não é à toa que quando Jesus desaparece, um vira para o outro e fala: não ardia o vosso coração? Quando ele nos explicava a Sagrada Escritura, nós precisamos, irmãos, ser íntimos da palavra de Deus. Precisamos buscar com constância os ensinamentos dele para cada um de nós, por meio de sua santa palavra. É um meio para podermos atingi-lo. Não podemos deixar a palavra de lado. Não podemos deixar de fazer as coisas de qualquer jeito. Certa vez eu escutava uma história que eu achei muito curiosa, tem a ver com a palavra de Deus. Certa vez um padre foi convidado para poder almoçar na casa de uma família, e ele foi, e depois do almoço, a dona da casa ofereceu uma sobremesa. E aí deu uma colherzinha para que ele pudesse pegar a sobremesa, e ali ele começou a se servir, comeu a sobremesa, despediu da família, agradeceu pelo banquete que foi oferecido a ele e foi embora. Só que a mulher, ela reparou que a colher que o padre havia se alimentado tinha sumido. E ela começou ali a questionar aquilo. Falou ao marido que a colher tinha sumido, começou a pensar que o padre tinha levado a colher e ficou naquilo. Depois de um ano, ela se encontrou novamente com o padre. Chamou novamente o padre para poder almoçar na casa dela. O padre foi, muito feliz pelo convite, e ela perguntou para o padre, depois do almoço, se ele tinha gostado do almoço. O padre disse que tinha sido maravilhoso, que a comida estava excelente e a sobremesa estava também maravilhosa. E ela, encucada com aquela colher que havia sumido, perguntou ao padre: Padre, o senhor não sabe da colher que o senhor utilizou da última vez que o senhor veio aqui? Por acaso o senhor levou a minha colher? Ele olhou para ela e disse: minha filha, eu deixei a colher dentro da sua Bíblia. Moral da história: ela passou um ano sem abrir a Bíblia. E pior, ficou julgando o padre, porque o padre havia levado a colher dela. Quando nós não nos aproximamos da palavra de Deus, somos suscetíveis a podermos entrar neste universo, de levarmos muitas coisas erradas para dentro de nós. Muitos julgamentos, muitas vaidades, muito egoísmo, muita autossuficiência, e não somos capazes de perceber que é a palavra que vai moldando
o nosso coração. Só que os discípulos também, pela segunda via, eles conseguem reconhecer Jesus, que é por meio do pão eucarístico. Jesus repete o mesmo gesto que ele fez na ceia poucos dias antes. Ele tomou o pão diante daqueles 2 discípulos, ergueu, deu a bênção e ali os olhos daqueles homens se abriram. E eles puderam perceber que nosso Senhor Jesus Cristo estava ressuscitado. A Eucaristia, queridos irmãos, também é um sustento para a nossa vida. É o grande tesouro da nossa igreja. Por isso que nós temos total respeito, total veneração, adoração e amor por Jesus Eucarístico. Porque entendemos que Ele é o nosso tudo. E este tudo fez com que aqueles discípulos anseiassem para que Jesus permanecesse com eles. Precisamos neste tempo permanecer com nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os momentos, para que a sua vida seja a nossa vida. E a nossa vida seja transformada pela vida dele, que agora se encontra ressuscitado em nosso meio. Vamos pedir ao Senhor Deus, nesta Eucaristia, por meio destas 3 realidades, do caminho que nós fazemos rumo a Deus, que nos conduz ao reino dos céus, também as vias de santificação para nós, a palavra e a Eucaristia, para assim podermos contemplar no fim da nossa peregrinação terrestre, nosso Senhor Jesus Cristo, junto com todos os seus anjos e santos. Convido a vocês a fechar os olhos por um instante e peçamos ao Senhor Deus a graça também de permanecermos com Ele, desejosos de que Ele também permaneça com cada um de nós. Que possamos o encontrar neste sagrado tempo da Páscoa, em todos os momentos, em todas as pessoas, em todos os gestos, símbolos, sinais da nossa fé, para que em tudo saibamos dar glória àquele que nos salvou, porque verdadeiramente Ele está vivo em nossos corações e neste mundo. Roguemos a Ele que proteja as nossas famílias, libertando-os de todos os males e protegendo-o de todos os perigos. Que a sua vida, Senhor, durante este tempo, seja para nós força e coragem, para podermos em tudo enfrentarmos as dificuldades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.